Olá! Bom dia, bom dia, bom dia. Esperar aqui o Instagram, avisar que nós já estamos ao vivo. Como vocês estão? Estão gostando da série de lives? Quem não viu, assista. Tem gente que tá me perguntando onde que estão as lives. Gente, elas estão dentro do IGTV, tá? Olá, Laura, tudo bem? Deixa eu colocar aqui o título. Casal e dinheiro. Fixar. Oi, Duda. Oi, Rodrigo. Diego já chegou. Esperar só um minuto. Olá, 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 bom dia. Só bom pedir. dia, Tudo bem? tudo ótimo, Graças a maravilha. Deus. Ah, Laura, querida. A Laura disse que deu uma volta gigantesca no mundo para chegar até você que mora quase ao lado dela. Gente, achei isso Sim, verdade. maravilhoso. Tá me acompanhando bastante, já trocamos umas ideias aí, uma queridona, Laura. Sim. Quero agradecer ela aí pelo estar seguindo aí a gente aí. Milena, tá boa, Milena. Milena trabalha com nutrição, importantíssimo ter educação financeira. Bom, Ana Paula chegando. E aí, Diego, como estamos hoje? Tudo bem? Tudo certo, um pouco friozinho aqui no sul, né? Mas tá tudo ótimo. Oh, você sabe que quando eu comecei essa semana eu pensei, meu Deus, e agora que já tá terminando eu tô aqui quase morrendo de desespero, que hoje é o último dia, o que que eu vou fazer semana? Hoje não, amanhã tem minha amiga de infância. Amanhã, né? À noite tem minha amiga de infância, mas o que que eu vou fazer semana que vem, né? Bora outra, maratona? Duda, obrigada por você estar aqui. Gente, só dar um recadinho para quem for psicólogo, por favor, assista. Eu tava agora, quase cheguei atrasada, porque eu tava discutindo com uma psicóloga, conversando sobre os comportamentos dos casais, porque é uma verdadeira aula, dá para ver muita coisa. Então, quem for psicólogo, acho que até educador financeiro para ver as regras, os olhares, tudo, sabe? Muito bacana. Aproveite aí esses 5 casais, porque 6 casais, né? Que dá para ter muita bagagem aí para se trabalhar. Mas vamos lá. Vamos lá, a nossa live da sexta-feira, então desafiadora, né, Luciana? Porque depois de só fera aí, a semana inteira só pessoal de alta qualidade, né? Consegui assistir algumas das suas lives, né? Para te acompanhar também tá difícil, eu imagino, para fazer essas lives, né? É difícil. Então, só agradecer também o convite, né? Ter sido o bendito fruto aí, que só a mulher aí, a mulherada, fui o único homem aí Do educador dos financeiro. educadores e dos psicólogos, mas te agradecer, então, e vamos lá bater esse papo aí, com certeza tentar ajudar o pessoal aí, né? Mas esse encontro da psicologia com a educação financeira é uma coisa que eu quero aproximar mais, sabe? Sim. Porque é muito, muito, muito importante. E assim, nós temos o nosso papel, nós psicólogos, e o educador financeiro tem o Uhum. dele. Então a junção é muito maravilhosa. Então, se Deus quiser, o ano que vem a gente faz algo maior, né? Sim. Mas com mais educadores financeiros aí, mais homens participando. Mas Na vamos lá. verdade, o dinheiro, ele é isso, né? O dinheiro é muito emocional, né? Inclusive, eu fiz o curso da professora Vera Rita, com certeza tu conhece o trabalho dela. Fiz em São Paulo entre janeiro e fevereiro. Então, ela é psicóloga, fala de psicologia econômica, né? Então, tem tudo a ver, né, essa questão, né? A Vera Rita é a nossa maior referência. E isso, Quem quiser o curso de ancoragem de escolha, arquitetura de escolhas. arquitetura de escolha, tá aberto, já fiz Isso, inscrição aí, vamos estudar psicologia econômica. Vamos lá, é. Ti. Casal e dinheiro, pelo viés do educador financeiro. Vamos lá, por onde que você quer Vamos começar? lá. Bom, na verdade, então já agradeci o convite e também
Dizer que é um tema desafiador, porque cada casal é um casal, cada contexto é um contexto, né? Nós brasileiros, a gente tem a mania de querer encaixotar tudo e querer fórmula mágica, né? Então a gente recebe ali muitas mensagens, qual que é o investimento da hora, qual que é o... Não existe isso, né? Na verdade, cada situação é uma, e aqui a gente tenta, tu com certeza já passou com diversas pessoas aí, né? Sobre algumas questões bem genéricas, né? Ontem eu assisti a tua live de ontem com a Dani, né? Dani. Também tu falou que ela está fazendo psicologia, agora é educadora financeira e está fazendo psicologia, eu achei bem legal essa questão. E ela falou alguns pontos que são essenciais, né? A questão da comunicação, né? Que realmente é o ponto alto, pessoal. O principal é ter comunicação, né? Outra quesito que ela comentou da transparência, né? Que tem que ter a transparência. E teve uma outra colega também que comentou sobre a questão da traição financeira, né? Então já estamos fazendo uma recapitulação das lives que tu teve, né, essa semana. Então, da traição financeira, eu acho que tem que ter essa transparência. Então, se acontecer algum problema financeiro na sua empresa, independente de qual situação, né, informe o seu parceiro, o seu companheiro, que se você está com aquela pessoa, acredito que a confiança tem que ser o principal, né? Porque a parte financeira, não sei se é o segundo, ou é um dos principais causas e motivos de separação, né? Então, o dinheiro é uma das principais causas de separação. Então, essa comunicação, a transparência é principal, assim, dentro da relação. Outras coisas que ela comentou, então, a questão de acordos, né, das regras, tem que ter regras. Né? Inclusive, ontem, né, eu estava dando uma estudada sobre o assunto. Então, para quem não sabe, eu também participei das lives da Lu como casal. A gente fez na segunda-feira. A Carla está aqui, faz favor de dar com a Carla. Ela. Isso, a Carla entrou aí também. Então, eu participei com ela e a gente era um casal de namorados e está no processo de ir morar junto. Então, ontem eu estava ali dando uma estudada e falei para ela, quando tu chegar, que ela estava na rua, quando chegar nós vamos ter que começar a já pensar nos nossos acordos de quando nós formos morar juntos. Né? Então, a gente já estava começando a ter esse bate-papo, né? Então, e é fundamental ter essas regras. E o que acontece, Lu, também com o pessoal aí? A gente está também na questão de trocas as gerações, né? Mudaram muito, né? Nessa questão. Antes existia muito a questão do patriarcado, né? Aquela questão o homem é o provedor da família e a mulher só vai ficar cuidando da casa. E isso é uma coisa histórica, né? Agora, se é certo ou errado, até eu estava lendo um livro de filosofia, né, que falava muito isso. Não tem certo e errado. Na verdade, são as épocas, são as gerações, né? E a gente tem que evoluir. E nessa evolução que está acontecendo atualmente, é justamente a mulher entrou no mercado de trabalho, né? Isso é uma coisa que não faz muitos anos, né? Se a gente parar para analisar dentro da história da sociedade, a mulher como profissional, né, não faz muitos anos, né? Então é algo que está todo mundo aprendendo ainda. Então, eu acho que o diálogo, então, é fundamental nessa relação. Tá, qual que vai ser o papel do homem, qual que é o papel da mulher, né? E uma coisa que eu também gostaria de trazer, né, a questão dos objetivos, né? Não sei se teve isso muito específico nessa semana, mas eu acho que é fundamental a gente ter essa clareza, né, de quais são os seus objetivos e sonhos, né? Tanto para o casal como individual. Acho que a individualidade tem que existir, né? Tem que existir a individualidade, né? A questão de um plano de previdência privado, pensar na aposentadoria. Não, infelizmente, não dá para pensar individual, como casal. Tem que ser individual. Esse é um quesito que tem que ser individual. Porque a gente não vai começar uma relação e estar alguns anos numa relação pensando em se separar. Lógico que não. Mas é um risco. Né? É algo que pode vir a acontecer. Né? A Laura está dizendo aqui que ocupar o espaço para nós mulheres é uma luta constante. E ontem, eu e a Dani falamos disso, que quando a gente engravidou, o convite que a gente recebeu, sabe, Diogo, de não trabalhar,
Foi um convite muito sedutor. E aí a gente, não. E por causa... E ainda tinha muito isso. Mas a minha mãe largou, minha avó largou. E eu, mas você vai me matar se fizer isso. Essa troca de geração que você falou. E eu acho bacana essa questão do objetivo, porque teve em alguma live aí também, falou de adequar a realidade aos objetivos. E aqui em casa nós temos um objetivo, que é um objetivo macro, depois tem outros objetivos, e esse objetivo, ele é um norteador para a gente. Então é bom quando vocês falam de objetivo, porque aí eu vejo que eu estou fazendo mais ou menos certo, sabe? Que também não é certo, que é certo. Mas o que seria... o que seria ideal, então? Vamos voltar à Previdência. Se a Previdência ela vem na individualidade, onde que entra a conjugalidade? Daí eu acredito que tem que ter os planos individuais, né? Então, daí, claro, tem diversos produtos que se podem buscar, né? Então vai muito de acordo com o teu conhecimento financeiro, né? Uma das coisas que eu anotei aqui, que independente da profissão, independente da situação da pessoa, a educação financeira é fundamental. Saber escolher produtos financeiros vai variar em qualquer área. Psicólogos, administradores, autônomos, em qualquer área, tu tem que ter um conhecimento mínimo de educação financeira para tu não acabar caindo em golpes, né, que existem aí, né? Então, essa questão que tu perguntou, qual que é o ideal, né? Então, claro, cada caso é um caso, né? Mas, assim, faça uma estimativa de quanto o casal precisa no mês. Então, 5 mil reais, que seja, né? Vamos colocar um valor aí. 5 mil reais. Tá? E tem que ter, a pessoa tem que saber também quanto que ela seria o custo de vida dela sozinha. Seja a metade, vamos, né, colocar de uma maneira mais prática. R$ 2.500. E procure produtos, né, financeiros que tu, no momento que tu quer te aposentar, daqui a 20 anos, aí vai depender também de cada situação, né? Qual produto irá te oferecer uma renda de R$ 2.500? Né? Isso daí para o casal, a pessoa A e a pessoa B. Daí sim vai ter os 5 mil, né, no conjunto da obra aí, né? Em paralelo, daí vai ter também a questão do poupar e do investir para os planos mais de curto e médio prazo, que também é importante, né? Uma das coisas, por isso que o nome do meu projeto é Equilíbrio Financeiro, é justamente por isso, a gente tem que ter o desfrutar do dinheiro também no curto prazo, não só ficar pensando na aposentadoria e guardar lá para quando tiver os seus 60, 65 anos, né? Tem que desfrutar do dinheiro no agora, né? Então, uma pergunta também que tu poderia me fazer, ou qualquer pessoa poderia fazer, tá, mas e quando começar a pensar na aposentadoria? Ou agora, desde agora. Independente da idade, independente da tua situação, independente se tu já tem um relacionamento ou não, como eu disse, isso é individual, então tu já tem que começar a pensar nisso desde agora, né? Inclusive eu fiz uma live essa semana no meu canal com um rapaz que trabalha com seguros, né? E a gente falou sobre a proteção financeira, né? Que vem muito esse encontro da questão da aposentadoria, quanto também questão de seguros. Então é uma mescla, né? Então tu tem que pensar também nisso. Então por isso que é importante a questão do planejamento financeiro. Então ter o planejamento, ter uma visão macro do teu eu agora, do teu eu daqui a 5 anos, daqui a 10 anos e daqui a 30 anos, né? Não sei se tem mais adorei alguém isso, afinal agora. Não vou conseguir subir o Everest com 65 anos. Isso, eu lembro aí da meta aí. Né? Por onde começar? Se o casal está iniciando sua caminhada de estudo agora, por onde começar? Pelos estudos, eu já respondo. Pelos assim, tem livros básicos, né? Então, falando em casal, por exemplo, um livro excelente que tem de casal é o Casais Inteligentes se Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi. É um livro excelente. Tá lá no né? Isso, é um livro muito bacana de ler em casal mesmo. Podem fazer ali antes de dormir, leem um capítulo juntos, leem algumas páginas juntos.
né? Ela é em casal, né? Acho que é bacana ter esse momento também. E lá dá para fazer o Que teste de outras, perfil, tem bastante sim. coisa que dá para fazer para começar, né? Eu acho que é um excelente livro mesmo, ótima dica. Isso, até agora tu falou em perfis, teve a live com a Carol, né, que ela falou também dos perfis, né, então também assistam a live que teve da Luca Carol, foi muito bacana. Então eles falaram do que? Dos perfis ali, se um é mais gastador, outro é mais poupador, outro é mais financista, porque às vezes no casal, no meu caso, por exemplo, no meu casal eu sou um financista, eu tenho o conhecimento da educação financeira, então a minha companheira vai ajudar também, a gente vai trocando informações e tudo mais, né? Mas tem sempre um casal, alguém do casal que vai ficar responsável pela planilha, por exemplo, né? Então, pode Adorei, falar, vamos lá. adorei essa pergunta aqui do meta É planejamento, o porque Leandro da Meta. você responde pelo viés do educador financeiro, eu respondo pelo viés do psicólogo, porque aí dá para ver o que é um educador financeiro, a importância do educador financeiro e a importância do Uhum. psicólogo. Vai lá. Qual que não, peraí que eu não vi a Como pergunta aqui. fazer quando um casal é organizado, mas o outro não? Ah, sim, é bem complicado. Na verdade, uma das coisas que eu até anotei aqui, que, olha, pelo menos na minha experiência que eu tenho e das pessoas que eu conheço, assim, eu vejo que é muito difícil um casal, é até uma pergunta bem, é uma afirmação bem agressiva que eu vou fazer aqui, tá? Que eu acho que um casal, para ser feliz, tem que ter objetivos ou tem que ter um pensamento financeiro, assim, ou de planejamento parecido, para ser feliz, senão é bem difícil. Mas, assim, na caminhada, tu consegue te adaptar. Tu consegue ir trocando, tu consegue ir conversando com o casal, conversando, né? Mas é desafiador. Né? Agora, talvez pela tua visão, assim, como E aí, psicóloga, né? Com... olha como que você destaca e eleva o lado da psicologia, que agora quando você mostra que é desafiador e é desafiador mesmo. Sim. Mas, Leandro, nós nos juntamos, e aí eu acho que até para o educador financeiro, vejam a live de ontem, das 3 horas, que foi a da Solange Fonseca, que é uma aula de aspectos psicológicos aí do casal. Nós não nos juntamos à toa. Nós nos juntamos. E essas coincidências. Não, nós juntamos pelo nosso padrão de funcionamento. Se eu tenho um padrão de funcionamento e o outro também tem, vamos juntar. Se não tem esse padrão de funcionamento, a gente não vai juntar. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que nós nos juntamos através dos nossos vícios emocionais. Então, um casal gastador, de alguma forma, ele necessita desse cara poupador. E aí o nosso papel de psicólogo é tentar entender o que está por trás desse jogo, o que está por trás desse gastador, o que está por trás desse poupador. Eu falo muito com os meus colegas, não acredite que o gastador é o ruim e o poupador é o legal, porque tem um jogo por trás disso, e aí eu tô falando dos aspectos psicológicos, tá? Sim. Quando eu entendo por que esse casal se juntou e eu apresento isso a eles, aí sim, isso vai começar a fazer sentido na vida deles, e aí eles podem procurar um educador financeiro, porque agora o meu jogo emocional já está pelo menos escancarado. Então, quando a gente tem um gastador com poupador, eu posso colocar ele em qualquer educador financeiro. Se ele não entender o que está por trás do gastador e o que está por trás do poupador, e buscar um equilíbrio. Um equilíbrio desse padrão. Porque, por exemplo, um poupador, ele pode estar amparado no jogo de poder dele. O sentido do dinheiro dele pode ser o poder. E de forma exagerada também não é saudável, que foi o que você falou agora mesmo, do equilíbrio financeiro. Então, olha como que as duas profissões se juntam. Porque depois que eu mostro esse padrão, eu também não sei fazer nada de educação financeira, não. Eu não sei eu vou fazer planilha, vou fazer isso, eu não sei nada de investimento. E aí eu posso passar para o próximo profissional, que é o educador financeiro.
Então, Daí, na verdade, tem duas casinhas aí que são fundamentais, né, do que tu falou, para traduzir um pouquinho também a questão do autoconhecimento, né? uhum, Eu acho que também a função do psicólogo entraria também nessa questão do autoconhecimento, de incentivar, de ajudar a pessoa a ela se conhecer. Qual que são os gatilhos que fazem ela ser gastadora? Por que ela gasta? Porque o gastar ele é muito emocional, né? Porque tu vai, por exemplo, tu ganhou uma promoção no trabalho, tá feliz. Tu vai lá, vai no shopping e vai gastar. Mas se tu foi demitido, daí tu vai lá, tu vai ficar triste. Se tu tem um gatilho de gastar, tu vai gastar também porque tu tá triste. tá, Então mas tem que ter essa questão daí também a questão dos valores, né? Também que é outra questão que entraria nessa questão do autoconhecimento, a questão dos valores. Tu sabe qual que é o teu valor, isso. né? E daí o Agora, casal também tem que entender. mais Vamos um lá, vamos educador lá, financeiro que vai brigar comigo. Já teve um vamos lá, aqui. Porque aí, vamos lá, vamos agora lá. mesmo você falou de novo. Ah, tem que entender por que que faz você gastar. Mas eu também tenho que entender o que que faz você poupar. E o Sim, poupador, sim, ele perfeito. não é... A gente acha, eu vou defender isso muito, que o workaholic, Uhum. o poupador, que eles são pessoas legais. E às vezes, ao extremo, se eu economizo a metade do meu Não, chiclete, ao extremo, isso pode virar uma é, patologia. sim. Então, aí você falou de novo gastador. E a gente tem... Ó, caiu, viu, gente? Não repare. E a gente tem essa ideia de acreditar que o poupador, ele é legal. E a forma como eu lido com a vida, a forma como eu lido com o dinheiro, é a forma como eu lido com a vida. Se eu poupo Sim. dinheiro, você pode ter certeza que eu também poupo muitas outras coisas na minha vida. E se eu poupo de forma exagerada, eu Uhum. também vou poupar as outras coisas de forma exagerada. Então foi quando eu É, falei, eu vou ser aquela pessoa que não entra num bar, eu vou ser aquela pessoa que não aproveita a vida de forma exagerada, eu vou lá na torre e não vou curtir a torre. Gente, falando de forma exagerada, tá? Porque sim, sim, sim. tem a parte saudável. Então, assim, eu tô defendendo isso porque é a minha parte, né? E é comum eu ver, e eu vejo, às vezes, colegas meus mesmos de profissão Uhum. defendendo o poupador. Não é defender o poupador, eu posso ter falado errado, mas é como se colocasse o poupador como certo da história e o gastador como Sim. o fudido. Então fica um foda e um fudido. Aham. Pensa, como que tem uma relação saudável se você é o foda e eu sou fudida? É. Como? Como que salva? Não, tu disse que ia ganhar uma alta briga, mas não, eu concordo contigo. Eu acredito realmente, tu botou muito bem, acho que é uma análise bem interessante, né? De fazer psicológica, realmente, né? De que não é só o poupador que é o fodão, né? Daí sim que entra o equilíbrio, né? E eu acho que daí que tu comentasse também essa visão das pessoas se encontram não é à toa, né? Por isso também, porque daí tu tem o gastador e tem o poupador, em algum momento eles vão ter que ter um equilíbrio na relação para daí sim ser um casal próspero, né? E, Porque daqui a pouco ambos iam ser infelizes nos seus cantos, assim, né? Vamos dizer assim. e aí eu vou usar sempre esse exemplo, e vai ser o exemplo, eu acho que foi um pouco do exemplo da semana da live mesmo. Que quando eu vejo Uhum. alguém que pega a água e fala, não vou deixar a água aqui, aí eu olho e falo, nossa, é isso que eu quero, entendeu? Foi no meu exemplo. Foi eu e a Carla. Eu Foi eu e sei, a Carla no exemplo. quando você viu É que real. ela tinha, você viu que ela também economizava a água, falou, é essa. E a gente vê isso nos mínimos detalhes, e o nosso corpo vai Sim. reconhecendo. Você viu de uma forma grande, mas o nosso corpo vai reconhecendo isso de uma forma pequena. Então, eu não tô junto. Se o meu sentido está no poder, tá? E aí eu pego uma Uhum. pessoa que é mais ou menos dependente, eu sambo com essa pessoa. Então eu vou Isso. sambar nela ali tranquilamente, elevando o meu poder, né? Nossa, eu É. pago, eu sou foda, ela não dá conta. Então, Uhum. onde que tá a saúde desse casal? Todo mundo tem que buscar a saúde do casal. E lembrando que nem sempre
aquilo que é considerável socialmente bacana é bacana. A minha prima acabou de entrar, eu vou terminar, tá? Porque eu falo muito, minha prima acabou de Não, não é. entrar. Tá ótimo. E ontem à noite a gente estava conversando e eu falei com ela, Fá, pega aí os homens que você teve na sua vida e pensa, o que você queria quando você arrumou essas pessoas? O meu primeiro namorado, eu precisava de um pai. Ele fazia essa função de pai. O segundo me deu o mundo. Me deu o mundo, mostrou que existia coisas além de Coromandel. E o terceiro, que é o meu marido, ele me aterrou no mundo. Então, assim, quando a gente busca um casal, a gente está procurando uma função também, sabe, E se todo mundo pegar e olhar o que eu queria com o meu primeiro namorado, o que eu queria com o segundo, o que eu queria com o terceiro, o que eles estavam me dando de verdade, tá? O que eu precisava? Então, quando eu acho um casal gastador, eu preciso de alguma coisa nessa relação. O que é? E aí eu posso te passar o caso que agora você vai dar conta de educar financeiramente essas pessoas, coisa que eu não dou conta de fazer. Respondido, Leandro? Eu vou calar agora. Muito bom, muito bom. Excelente. Agora tem uma pergunta ali da Ana Paula. Ela perguntou ou ela tá afirmando? Eu só tô na... Ah, não, ela tá dizendo que ela é gastadora, né? Culpadora e o marido dela é gastadora. Só... Às vezes ele tá Ele aprendeu bastante. gastar a vida. Às vezes ele tá tentando me colocar na vida. A ver que eu posso usar as coisas. O meu marido, ele guarda. Meu marido vem daquela família que guarda as porcelanas. Todo mundo reconhece a família que guarda porcelana, né? E eu já aprendi a usar as coisas. Porque também eu tive um outro relacionamento que me ensinou que o mundo é aproveitável. Então, hoje ele aprende comigo a usar as coisas. E eu aprendi com ele a ter o equilíbrio financeiro. Adoro essa coisa. E uma coisa também é importante que tu vai entrar numa relação, né? E as pessoas, elas mudam muito. Elas evoluem, elas crescem, elas mudam. Então, não adianta também a gente parar e achar que vai ser sempre a mesma coisa, que não, que as coisas mudam, né? Então, isso é fundamental também dentro de uma relação e de um planejamento também, né? Até eu tinha anotado aqui a questão assim, né, que a gente estava falando também no longo prazo, que tu falou que ninguém tinha comentado sobre aposentadoria, por exemplo, né? Então, o casal também tem que ter essa sintonia de o que vocês querem para a sua aposentadoria. Porque imagina um do casal que quer pegar um trailer e sair pelo mundo desbravando, e o outro quer ter um sítiozinho para cuidar de umas vaquinhas, sabe? Tipo, não vai funcionar, entendeu? Nossa! Então é algo que tem que ter o diálogo, a transparência, daí tudo vai se encontrando nesse momento, né? Nossa, deu 2 exemplos péssimos, porque eu quero trailer para viajar e eu quero sítiozinho. Sim, mas tem que ter... Mas assim, justamente, tem que ter o diálogo, né? Imagina se tu não tem essa conversa com o teu marido, né? Porque é bem complicado ter casais totalmente opostos, né? Ser totalmente oposto. Tu quer as duas coisas, perfeito, mas tu imagina um do casal quer uma coisa e o outro quer o outro, não vai dar certo. Nossa, mas isso daí que você fez agora me fez lembrar. O meu marido não quer o trailer. Talvez ele queira. Assim, agora que você fez esse negócio, eu senti aqui. Ele não quer o trailer, eu que quero. E aí, como que vai ser isso? Como vai ser, né? Daí tu vai ter que ter a persuasão. Persuasão. Não, mas é que acho que tudo é diálogo, né? Não adianta. Tem que ter tem até momentos também que a pessoa tem que ter o individual também, né? Daqui a pouco tu quer fazer uma viagem, por que não fazer uma viagem sozinha? Ou, né, tu e as tuas filhas, daqui a pouco elas são maiorzinhas, e vai fazer uma viagem, né? Então também tem essa opção, não tem que estar sempre junto o casal, né? Acho que isso é um erro que se tem muito de ter sempre, não é erro, na verdade, acho que cada caso é um caso, tá? Vou dizer pela minha análise, né? De estar sempre 100% junto. Acho que também tem que ter as individualidades do casal, acho que isso é importante, né?
E Aham. isso tanto na parte financeira como não, né? Do lazer, do... Ah, eu quero parar, quero ler um livro aqui sozinho, quietinho e tal. Dentro do casal tem que ter essa possibilidade também, né? Eu tô lembrando aqui que tem uma teórica, salvo engano, a Kalil, alguém me corrige aí, que ela fala que um Uhum. mais um tem que ser três. E é isso, que tem que ter individualidade, individualidade e a conjugalidade. E tudo isso passa pela comunicação que você abriu aqui dizendo, né? É. Agora até eu tinha notado outro exemplo que nem tu, tá, tu falou que é teu trailer, né? Então, mas, por exemplo, vai ter teu marido, ele não pensa em parar de trabalhar. Um E exemplo, tá? Não pensa em parar de trabalhar, ele é um autônomo, ele ama o que faz, não pensa em parar de trabalhar e ter só o sítio e fazer o trailer. E aí, como é que vai ser? Né? Então, é verdade. tem que ter um equilíbrio nisso e ter o diálogo e ter planos bem definidos, assim, né? E, claro, tudo passível de mudança, lógico, né? A Hum, gente não sabe o dia de amanhã, mas acho que ter essa sintonia é bacana, porque depois vai chegar lá na frente, daí tu vai dizer, ah, mas eu nunca quis isso. Daí vai jogar na cara, daí vai ser muito ruim, eu acho, né? mas eu acho que quando a gente amplia esse olhar, igualzinho você está falando aí, de ter Uhum. diálogo, de olhar para o outro, a gente vai enxergando o outro e vai respeitando mais, né? O meu marido, ele sempre conheceu as mesmas cidades, porque ele é de São Paulo, mas a família dele é de Fortaleza. Então, ele sempre foi para Fortaleza. Eu também iria. Então, o mundo Uhum. dele é muito pequeno. Eu já sou das viagens. Então, é valorizar o que ele tem de bom, valorizar o que eu tenho de bom e o que a gente pode fazer nessa relação, né? O cara É. que trabalha em casa, que não quer viajar, o que tem de bom nisso? Qual que é a saúde nisso também? O que eu posso aproveitar dessa relação, né? Buscar sempre É. a saúde, é isso que eu Vou penso. dar até um exemplo aqui, agora me lembrei, assim, me veio, assim, de uma colega de trabalho que eu tinha, que ela foi casar, né? Casamento, casamentão, aquela coisa, festa, tudo mais. E daí, lua de mel, né? Programação da lua de mel. E ela, vou fazer uma surpresa pro meu marido. Olha só a questão do diálogo. Vou fazer uma surpresa pro meu marido e comprou um pacote na internet para não é Cancún, se eu não me engano. Comprou o pacote para Cancún. E bah, ele vai adorar, ele vai adorar. Então, pessoal que não é aqui no sul, a gente tem também aqui próximo Gramado, que todo mundo do Brasil quer conhecer. Né? Uhum. Só que para nós aqui Gramado, tipo, é 1 hora e meia, 2 horas, é pertinho. Dá para fazer um bate-volta, por exemplo, né? Então, e ele gosta muito de Gramado. Quando ela comprou o pacote e mostrou para ele, ele disse assim, não, mas eu queria ir para Gramado na nossa lua de mel. Tipo, ela ficou pasma assim, e, tipo, teve uma, sabe, ficou super chateada, ela teve que cancelar o pacote, vocês acreditem, ela cancelou o pacote porque ele não abriu mão de ir para Gramado na lua de mel e não foi para Cancún. Então, sabe, a questão da falta do diálogo, de tu aceder, é outra coisa também importante, tá, que eu acho que, não sei se vocês falaram já nossas, de tem que ceder um pouco também do casal. Tu vai ceder em um momento, o outro vai ceder em outro momento, porque senão vai ficar sempre brigando, entendeu? Tem que ceder um pouquinho, sabe? A Fer passou a lua de mel em Gramado. A minha lua de Ó, mel, a minha lua de mel também teve muita conversa, porque meu marido queria ir para Paris. E eu falei, eu ficar uhum. andando na minha lua de mel, ficar passeando, andando. Eu não, eu quero ficar na esteira, sol, esteira. E acabei indo para Punta Cana. Mas aí foi É, esse argumento, olha, eu quero descansar, eu quero um passeio romântico, o que na minha cabeça era romântico, tá? Porque às vezes Paris é romântico. Eu não, eu sim, quero a lei do menor esforço, né? E aí, olha, a gente não vai fazer nada, a gente só descer para o ensino. E aí eu acabei conseguindo convencer. Mas quando eu falo isso para as pessoas falam, você é doida? Todo mundo gostaria de viu passar a só? lua de mel em Paris. Então, assim, eu acho que É,
o que cada um, a Fernanda quer ir para Paris, o que eu acho que é o que cada um, e que não tem certo e errado, Gramado não tá certo, Gramado não tá errado, né? Mas aí é a importância do diálogo, né? Vai da comunicação. O meu marido queria tipo É. assim, fazer um mochilão na Europa, e o mochilão na Europa na minha lua de mel. Não dá. Mas tem gente que Fica a dica aí já. eu, né? E aí eu acho que vai da comunicação, vai do planejamento, né? Aqui em casa, as coisas são planejadas com um ano, assim, essas viagens, elas são planejadas com um ano, mesmo porque a gente trabalha muito com a produção do dinheiro, tipo assim, uma viagem para Campo, na época, saiu 5 mil para Punta Cana, saiu 5 mil reais. Então, como que a gente vai produzir esses 5 mil reais, entendeu? Sim. Então, a gente trabalha muito com isso, com essa produção do dinheiro extra para fazer isso. Então, e é muito... Hoje a gente tem filho pequeno, e eu falo, às vezes eu falo, nossa, lindo, vamos levá-los para Disney. E ele, Luciano, isso vai virar poeira na memória delas, porque elas não têm idade. São muito pequenas, né? Muito pequenas. Então, assim, tem toda uma... Vamos quando elas tiverem 8 anos, para elas terem memória. Mas elas vão adorar, e eles, mas vai passar. Então, a gente conversa muito sobre isso. E o tanto que é importante essa conversa, né? Isso. E ter metas, objetivos, né, para isso, né? Essa viagem que a gente não sabe, né? Não ficou determinada aqui ainda, mas a gente já junta o dinheiro dela. E não é muito, não, sabe? É só um pouquinho que a gente junta num determinado investimento para levar as meninas para uma viagem melhorzinha um pouco. Com planejamento, né? Fica muito mais fácil. Imagina que idade elas têm. 2 e 4. 2 e 4. Então, tu tá pensando já em 4 anos. Isso. Então, se o cliente falou, é um pouquinho, se tu botar 50 reais por mês, tu vai conseguir ir pra Disney daqui a 4 anos. Tu entende? Geralmente, eu não sei se eu tô certa, a gente pensa assim, por exemplo, tô chutando, tá? E não sei se eu tô certa, mas a gente faz assim, se essa viagem vai custar uns 10 mil reais, tá? Pra ficar redondo. Aí a gente divide mais ou menos nos meses aí que eu tenho para frente. Sim. Então, pensa em 4 anos, eu tenho 50 meses pela frente. Dá para dividir e colocar, fica mais barato. Se eu dividir 10 mil reais por 50, olha como que fica barato. Que nem eu fiz uma live esses dias com um amigo, que ele falou assim, que a gente tem que, o casal não, nem era do casal, era a pessoa em si, né? Tinha que vai fazer um planejamento. Tem que colocar dentro da realidade dela, para ela não se frustrar. Eu pensei assim, concordo, não pode se frustrar, mas também, se ela está pensando, tipo, agora nós estamos em junho, se ela está pensando numa viagem para dezembro, para janeiro, ok, ela ir aqui para o litoral gaúcho, ela ir para o litoral, né, porque está a curto prazo. Mas ela não pode deixar de acreditar e sonhar que ela pode ir para a Disney daqui a 4 anos, mesmo tendo uma situação financeira talvez não tão glamurosa, que posso ir para Disney a qualquer momento, mas tu planejar daqui a 4 anos, tu pode ir juntando 50 reais por mês. Sabe? Então isso tem muito dessa questão do planejamento, né? Eu gostei disso que o Leandro falou, que um gosta de uma coisa e o outro gosta. Aqui em casa a gente tem que ir para a família. A gente tira férias poucos dias, meu marido é funcionário. Né? Então, a gente tem que ir na casa dos pais dele, as férias têm que ser divididas. Então, essa negociação, né? E tem que levar em consideração o desejo do outro. Mas é bacana você falar esse negócio, porque já me perguntaram assim, você não tá triste no final do ano de todo mundo estar na praia, menos você? Porque chega o final do ano, tá todo mundo na praia. Sim. Eu sou a que não estou na praia, sabe? E aí eu sempre falo isso, eu tenho consciência do que eu quero. Então, tá bacana, todo mundo tá lá na praia, naquele calor infernal, naquele lugar que você não acha barraca e tudo mais. E às vezes a gente só quer estar lá na praia porque todo mundo tá. Porque todo mundo tá. É o efeito manada da viagem. Né? Que nem existe no financeiro. Que nem tem no mercado financeiro o efeito manada, né? Pra quem não conhece, que todo mundo vai seguindo o que os outros falam. Tem também essa questão aí da viagem, né? E aí, quando eu tenho consciência
consciência do que eu quero, do meu objetivo, do que você falou, né? Do objetivo, eu não preciso estar na praia, porque eu tenho consciência do meu objetivo. Eu quero estar na praia, eu quero estar em Paris. A Fernanda, ela tem esse sonho muito grande de ir para Paris. Quanto dinheiro ela já desperdiçou com outras coisas e nunca foi lá buscar o sonho dela, nunca colocou o sonho dela como prioridade, né? Dinheiro para ir para Paris, talvez ela já tenha gastado aí, ó. Ah, sim. Até agora, daí, falando também nessa questão como educador financeiro, né, dessa importância do casal, primeira coisa, de fazer uma fotografia financeira do casal. Né? O que é a fotografia financeira do casal? É analisar quanto que os dois recebem, né, as receitas do casal, quais são as despesas, e fazer análise ali. Quanto o casal tem de renda. Espera aí. Fotografia do casal é? Fotografia financeira do casal é o quê? As receitas do casal, né? Então, salário, ou prolabore, né? Se for um autônomo, né? Ou renda extra, né? Se tiver alguma coisa. E também as despesas. Tanto as despesas individuais como a do casal, né? Da casa, do dia a dia do casal. E ter isso bem definido. Saber o que é de cada um, né? E daí, nessa fotografia, daí uma das técnicas que é importante de usar, que o pessoal sempre fala o quê? Primeiro se pague. Então, primeiro pague os seus sonhos. Então, depois que você... Primeiro então vamos lá. Primeiro se pague. Então, você fez ali a sua análise de quanto você tem de receitas. Então, vamos botar o casal, tem uma receita de 5 mil reais. Tá? Antes de vocês... Claro, daí tem tudo ferramentas para se utilizar, né? Que nós vamos falar de uma forma bem genérica, né? Então, uma das coisas, então, é o quê? Primeiro se pagar é você colocar esses objetivos numa planilha, por exemplo, já abaixo das receitas, para vocês já enxergarem ali. Então, viagem para Paris, daqui a 4 anos. Eu preciso juntar 100 reais, tá? Então, dos 5 mil, tu já vai descontar os 100. Aposentadoria, que a gente já falou, mais 100 reais, né? Sei lá, outro exemplo, trocar de casa, né? Mais 100 reais. Então, vamos dizer que os seus objetivos, né, o total, vão dar 1.000 reais. Então, vocês têm que entender, as pessoas têm que entender que o seu padrão de vida, o seu custo de vida tem que ser de 4 mil reais, não de 5 mil mais. Porque você vai se pagar primeiro, vai colocar seus objetivos, as suas metas na frente. E daí reorganizar suas despesas dentro dos 4 mil. Daí vai entrar água, vai entrar luz, vai entrar alimentação. Com certeza a gente consegue cortar. Vai cortar um restaurante num dia, vai cortar pandemia. Quem não cortou a pandemia? Quem não teve que se adequar à pandemia? Claro, então é possível, entendeu? Daí a diferença do custo de vida para o padrão de vida. Porque as pessoas, infelizmente, elas têm a questão do status e querem ter um padrão de vida, às vezes, acima do que elas podem. Então, elas querem ter um carro do ano sem se preocupar que tem que pagar seguro, tem que pagar IPVA, sabe? Que a manutenção vai ser mais cara do que um carro um pouquinho mais baixo, um carro usado, que seja um padrão um pouquinho mais baixo, que vai se encaixar perfeitamente no seu orçamento. Porque o carro ele tem que ser o quê? Um meio de locomoção, não um meio de status. Então, isso é difícil, claro que daí vai entrar a educação financeira com a psicologia para tentar ver quais são os traços, né, dentro da pessoa para tentar se adequar nisso, né? Eu tô rindo aqui porque eu achava que eu era a única doida que compra. Que meu carro é simples, né? Mas a gente tem um carro aqui em casa. Mas quando a gente vai trocar, eu sempre faço o cálculo, ligo pro meu corretor, tipo assim, quanto que custa o IPVA desse carro aqui, olha, nesse bairro aqui, e eu faço as contas da compra do carro quando eu vou pensar, eu penso nisso quando eu vou comprar, sabe? Eu imaginei que eu era a única doida. Mari, eu faço igualzinho você nas viagens, viu? No planejamento. Eu também dou nome. Eu não sei se você está usando caderneta de poupança mesmo de verdade, porque eu não uso. Mas eu também... Mara é uma queridona, tô sempre acompanhando aí também o trabalho aí. Obrigado, Mara, por estar aí. Faz sentido as suas falas.
E a importância da gente lembrar isso, né? Se pague primeiro. A quarentena, eu, pelo menos na quarentena, eu reduzi, ou o que eu reduzi, e eu reduzi o já reduzido, faz a gente pensar que dá para reduzir, que dá para viver com menos, né? Então, assim, a gente pode parar numa hora saudável, que não precisa ser numa quarentena, e olhar qual que é a minha prioridade, né? O que é a prioridade? Você contou na sua live de segunda que você comprou um apartamento. O apartamento foi sua prioridade durante um tempo, né? Então, será mesmo que eu vou pôr a Fernanda aqui, que é minha amiga, depois ela briga comigo, mas não tem problema. Será que a viagem para Paris é a prioridade mesmo da minha vida? Será? Ou se eu só tô na lamúria de que eu gostaria de ir para Paris e nunca vou, né? Então, assim, você um dia colocou o apartamento como sua prioridade. É a questão que as pessoas se frustram, né? Mas elas se auto-boicotam também. Daí é uma outra questão psicológica do Inga, que é o auto-boicote, porque tu acaba... daí isso entra em qualquer área, não só na parte financeira, pode entrar na parte profissional, né? Eu gostaria muito de fazer uma faculdade. E aí, o que está faltando para fazer, né? Eu gostaria muito de abrir um negócio. E aí, o que está faltando? Então, é usar auto-boicotes, né? Daí a questão das prioridades. Então, eu estou priorizando a minha estabilidade. Eu quero abrir o meu negócio, ok. Mas eu tô dando prioridade para minha estabilidade de estar no emprego formal, por exemplo. Então, você tem que ver quais realmente são os seus valores, né? Isso é muito claro, fica muito claro para mim, Lu, porque assim, eu tive uma virada na minha vida nos últimos 2 anos muito grande, tá? Eu era funcionário público, tá? E eu fiz um processo de coaching antes de sair do emprego público, e o meu principal valor era a segurança. Era a segurança o meu principal valor. E daí eu tive uma reviravolta na vida, a empresa que eu trabalhava acabou fechando, que era uma empresa pública, né? Acabou fechando, eu acabei me separando do outro relacionamento que eu tinha, e daí eu fui fazer um intercâmbio na Austrália, sabe? Eu mudei totalmente meu panorama de vida. E hoje, se eu for fazer uma roda da vida, de novo, de roda de valores, a segurança já está lá para trás. Já está liberdade, já está na frente, já está comprometimento, tem diversos outros valores na frente da segurança, né? Hoje está muito mais qualidade de vida, está muito mais na frente da segurança. Eu era aquele poupador que eu poupava dinheiro sem saber o porquê ou para quê. Né? Hoje não, eu sei para que eu quero guardar o meu dinheiro, sabe? Eu quero ter uma qualidade de vida boa lá na frente, eu quero poder ter oportunidades, de que daqui a pouco que nem surgiu a oportunidade de comprar um apartamento, que eu comprei um apartamento, sabe? Ter isso bem mapeado, né? Então essa questão é primordial de tu ter os teus valores, de tu saber quais são as tuas prioridades, né? Isso no casal é fundamental ter isso dentro do casal, né? Esse eu sei para quê, né? Tipo assim, para que eu quero isso? Para que o fulano quer aquilo? E até com algum dinheiro, eu já recebi casais, por exemplo, vamos imaginar aqui que eles vão receber o pagamento de um apartamento. E aí, ela fazia mentalmente os planos, criava expectativa com o que ela ia fazer com esse dinheiro. E ele fazia a expectativa com o que ele ia fazer com o dinheiro, né? E aí, a hora que o dinheiro entrava na conta, tinha aquela frustração. E eu não tenho capacidade de perguntar para o outro o que você quer. Né? Para que você quer isso? Por que isso é importante para você? O que está a base disso daqui? Eu aqui em casa pergunto muito, gente, pergunto mesmo. Às vezes eu estou conversando com meu marido e eu falo, você está me ouvindo ou você está colocando a minha fala no sovaco? Porque a gente escuta às vezes o que os outros estão falando e coloca debaixo do sovaco e sai andando. Então, às vezes, quando eu tô... Esse dia atrás eu falei, linda, eu quero um sítio. Eu quero um sítio. A gente pode fazer o que quiser, mas eu quero... E tem um Instagram que eu adoro, que chama Rural Psi. Eu super falo dele, porque é um sítio. E eu falo, eu quero isso como uma meta de vida.
Uhum. Aí eu pergunto, você me ouviu? Você tá de acordo? Porque senão a gente já revê isso agora. Porque eu posso rever se eu É, quero continuar com você, eu posso rever se eu mudo os meus planos. Eu não quero criar expectativa que você não esteja criando junto. Entendeu? sim. Eu quero fazer um planejamento a dois e não, né? Eu quero um sítio. Você tá de acordo? Ou você tá só me. Sabe aquele negócio na volta eu pago, na volta eu compro? Você tá me falando de Uhum. verdade ou é de mentira? Então, assim, o tanto que é É, importante a gente pensar nisso, sabe? Estou casada há 41 anos e desde o primeiro dia de namoro nós planejamos. Que bacana, o Mauro. casal é show, esse casal aí. Que A bom. Mara e o Gilmar. São gente boa demais. E, e, É, e assim, se eu tenho medo de conversar sobre o planejamento com meu marido, alguma coisa por trás tem, né? Então eu tenho que investigar o mal maior disso, né? Qual que é o mal é. maior de não poder comunicar com meu marido? Sim, porque tu imagina a pessoa tem né, um sonho de ir para Paris. Daí o parceiro ele não faz nenhuma intenção, não tem aquela intenção também de ir. Mas se daí eu vou começar a fazer as prioridades, nunca vai entrar Paris. Se você deixa o seu companheiro tomar sempre as rédeas da relação, né? Por isso que é importante. Tu imagina tu chegar com tá, com teus 30 anos, daí tá com 50 anos e se separa, e daí, imagina a frustração que tu vai ter de não ter ido para Paris porque a outra pessoa não queria, sabe? Então por isso que tem que ter essa importância do diálogo e de tu também, às vezes, te priorizar, né? Tem que ter o diálogo, é fundamental. Vamos colocar fogo no parquinho aqui. E Vamos lá, também vamos lá. tem, e também tem, às vezes, eu quero ir para Paris. Eu quero ir para Paris, eu quero ir para Paris, eu quero ir para Paris. O outro tá lá fazendo todo o movimento para a gente ir para Paris. E, na verdade, eu tô aqui destruindo todo o meu movimento de ir para Paris. Porque, na verdade, o que eu quero é reclamar. Sabe? O que eu É. quero é ser vítima da vida. O que eu quero Uhum. é não ser protagonista da minha história. E o outro tá lá, vou colocar o Daniel, tá lá fazendo todo o esforço do mundo para me fazer feliz, É. para a gente ter as coisas. E eu tô aqui comprando esteira, porque eu ia comprar uma esteira para colocar no meio da sala, então, tá? E eu tô aqui comprando esteira para colocar no meio da sala, que nem cabe, porque é sensacional. E por quê? É. Na verdade, o meu jeito, o que ancora a minha vida é a reclamação. Então, por isso que é tão importante o autoconhecimento. Eu quero mesmo ir para Paris ou eu quero reclamar da vida? Porque às vezes reclamar da vida já tá bom demais. Eu já sou muito feliz só porque eu reclamo da vida. Então, assim, o jogo do casal, falar de dinheiro e casal é uma coisa Uhum. assim, importantíssima. Porque eu não É. posso comprar história, sabe? Eu tenho que Não. investigar. É, né? Fogo no É, parquinho. a vida é uma só, né? Então, tipo, tá, tem o casal, é claro, é importante daqui a pouco o teu parceiro, companheiro para conquistar junto, maravilhoso. Mas alguém que tá te jogando para trás, jogando para baixo, não, sabe? Muito casal novinho, assim, de namorado, assim, né? Eu tenho 30 anos, então às vezes estou conversando com alguns amigos, tenho 32, tá? Conversando com alguns amigos, assim, diz, conheci uma pessoa e tal, né? Mas ela não quer estudar, não quer trabalhar, não quer. Então, tá, e tu quer progredir, tu quer crescer. Cara, não vai dar certo já. Tipo, já corta o mal pela raiz, entendeu? Já, pra que tu vai. Mas é uma pessoa legal. Tá, mas tá falta um pouquinho, sabe? E isso cada vez mais, com o tempo, vai ficando cada vez mais evidente. E daqui a pouco tu acaba te acomodando numa relação e daí tu não quer sair por conforto. Mas tá assim. Eu vou ficar solteiro, vou ter que achar alguém. Mas é inverno, sabe? Daí tu começar a botar desculpa, daí tu fica com uma pessoa que desde o início tu sabia que não dava match nessa questão profissional, financeira e de crescimento, de prosperidade, de sonhos em comum, e tu acaba ficando numa relação frustrada porque tu acaba entrando na zona de conforto, sabe? Então, Eu pensem adorei. bem, pensem bem.
Andréa Amara, olha, eu corrigi muitos hábitos que desfavoreciam minhas finanças e a importância de fazer isso, né? Quais são os Uhum, hábitos que desfavorecem as minhas finanças? Amei essa fala, viu? uhum. Vou até É. escrever aqui. É Que a verdade? gente precisa fazer esse levantamento, né? Às vezes o hábito de toda hora eu ir no mercadinho da frente aqui e comprar uma coisa tá desfavorecendo a minha finança. Eu tô gastando muito Uhum, mais do que eu podia gastar. Do é mesmo verdade. jeito que às vezes eu ir lá no atacadista e comprar em atacado também tá desfavorecendo. Por isso que é importante a gente olhar, ver o custo-benefício. Dá trabalho. É, Mas você dá falou uma trabalho. coisa boa aqui, que você falou assim, eu fui para Austrália, eu fiz um monte de coisa e Isso para a Austrália. eu mudei, Sim, hoje eu tenho um muito. outro Muito. enquadramento de vida. Pode falar. Nesse sentido? Você disse que ia falar. Ah, sim, não, eu mudei totalmente, sim, essa questão de saber que tem um mundo, sabe? Que nem tu comentou que a tua maioridade, tipo, é onde você mora e Fortaleza e tudo mais, São Paulo, Fortaleza, e só nessa. Eu descobri que tem um mundo, sabe? Nunca fazia ideia que eu poderia ter essa possibilidade de viajar e conhecer o outro lado do mundo, assim. E é incrível tu conhecer outras culturas, né? E isso não só de viagens, mas de possibilidades. Daí eu conheci, eu fui para fiz dentro do intercâmbio eu fui para Tailândia e para Indonésia, que tipo, eu nunca tinha ideia que eu iria conhecer esses lugares e foi incrível, assim, lugares paradisíacos. E eu sou de família humilde, assim, tipo, é coisa de rico. Tem muita coisa, tem as crenças também, né? É coisa de rico fazer essas viagens. Não, pessoal, não é coisa de rico. Dá para fazer sim, planejando, se organizando, e eu fiz. E daí eu conheci pessoas que tinham empregos que eu não conhecia. Daí, as viagens, tu conhece muitas pessoas, lugares. Eu conheci os tais de nômades digitais, que agora está mais na moda, né? Mas há 2 anos atrás eu não conhecia. Então, tinham brasileiros que trabalhavam com coisas digitais, com produtos digitais, que moravam na Tailândia, porque lá o custo de vida é muito mais baixo do que o Brasil, e daí ganhavam em dólar, ganhavam em reais, e o custo de vida lá é muito baixo, e a qualidade de vida é boa lá, porque tu tem lugares paradisíacos, tu tem transportes próximos, assim, sabe? Então, deu aquele boom assim de caraca, dá para conhecer o mundo, dá para trabalhar em outros lugares. Eu conheci um chileno que ele mora 6 meses no país, junta dinheiro, viaja mais 2, 3 meses para o país e ele vive assim. E eu fico, caramba, claro, tem os prós e os contras, né? Também não é 100% ótimo, mas assim, te abre, né? Porque eu fui criado para ser funcionário público, entendeu? E hoje eu tá na lista lá, mas tá lá para trás, assim, tipo, se por acaso, porventura, pode vir a acontecer de eu querer ser funcionário público de novo, talvez, mas não tá mais na minha lista de prioridades, não. Gente, vocês não Não tá reparam. mais nas minhas prioridades. Eu tô em casa, tá? Então não repara, não, desculpa. Mas bacana você falar isso, que o mês passado eu falei com meu marido. Quando a gente tiver tanto, a gente começa a juntar dinheiro para nossa volta ao mundo. Gente, você via o Uhum. corpo dele inteirinho enrijecer. Por quê? Porque ele É. é todo ancorado aqui na família dele. Aí eu falei, a gente com um ano dando uma volta ao mundo, uma coisa assim, né? E eu tenho interesse de ficar só na internet mesmo. E a gente não pode ir uma vez, um mês, dar uma volta nos Estados Unidos, volta pro Brasil, depois vai um mês para tal lugar, volta pro Brasil, porque é o que ele não dá conta mais do que isso. E se eu não respeito isso, nosso relacionamento acaba. Ele tá me dando esses sinais já tem muito tempo. Ele não dá conta de dar uma volta ao mundo em um ano. Não dá conta. Não dá conta. Uhum. Bom, o Instagram vai me derrubar daqui uma hora, um minuto. Já deu já. Nossa, Já deu. verdade. Eu sei que eu falo demais, desculpa, Não, mas Diego, foi mas boa demais. adorei. Eu Nossa, me sinto em casa conversando com você sempre. Chegue mais, chegue sempre aqui. com certeza. As meninas aí. Brigando por causa da boneca da vizinha. Gente, obrigada a todo mundo. Mara, foi um prazer te conhecer. Obrigada a todo mundo que está aqui. Eu que agradeço. Foi muito bom o papo.
né, fazer parte aí dessa equipe massa aí que teve aí nessa semana, né? E te parabenizar, né, por esse trabalho, foi lindo, foi muito, está sendo muito lindo, ainda tem convidadas de honra aí, tu tem a Valéria Meirelles, da né? tarde. Então, nossa, só time forte aí, obrigado por estar fazendo parte, foi muito bom. Obrigada Obrigado, mesmo. pessoal. Tchau, gente. Tchau, Tchau, Mônica. tchau. Valeu, fica com Deus. Leandro, obrigada. Tchau.